Reflexão da liturgia da palavra deste domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição, dia 12 de abril. Celebramos hoje o primeiro dia da ressurreição, dia em que somos convidados, a exemplo de Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, a nos dirigirmos ao túmulo e constatar que, de fato, ele ressuscitou. Porém, depois de tudo o que foi vivido e celebrado ontem na vigília pascal, não nos é permitido que tenhamos os mesmos sentimentos de Maria Madalena, os mesmos sentimentos que Maria Madalena teve quando chegou ao túmulo, o sentimento de que o corpo havia sido roubado. Esse sentimento é o de quem ainda está com as imagens da sexta-feira da paixão na cabeça e no coração. O sentimento da morte, da perda, do vazio, do fracasso, enfim, da decepção pelo ocorrido, que impede de vislumbrar outra possibilidade que não seja a da morte propriamente dita. Desse modo, vale a pena perguntar: quem não teve a possibilidade, por algum motivo, de participar da missa da Vigília Pascal? Esse ano foi um ano excepcional, muitos não puderam participar. Quem participou apenas da cerimônia da paixão? Esse ano também não foi possível. Sabemos que boa parte do nosso povo, para não dizer a maioria, em tempos comuns, sem pandemia, participa mais da sexta-feira da paixão do que da noite da ressurreição. Por várias razões, há uma identificação maior com a dor e o sofrimento do que com a alegria da ressurreição e, portanto, sente-se mais motivado a participar das celebrações da paixão na sexta-feira que da vigília pascal no sábado. Porém, quem fica apenas na sexta-feira da paixão e não participa da ressurreição, permanece com os sentimentos que Maria Madalena teve no início, quando chegou de madrugada ao túmulo, a sensação de perda e de tristeza. O Evangelho de João é bastante simbólico e traz muitos elementos que ajudam a enriquecer o evento da ressurreição. Vejamos alguns destes símbolos. A madrugada. Madrugada significa um tempo ainda escuro, sem muita clareza. É madrugada na vida de Maria Madalena e dos demais discípulos. Tudo está envolto numa espessa névoa que recobre seus corações, causada pela dor vivida na paixão. O acontecimento foi trágico demais para ser dissipado de imediato. É preciso um tempo para assimilar e elaborar todo o ocorrido. Por esse motivo, a primeira impressão não passa do sentimento de que alguém havia tirado o corpo dali. No entanto, madrugada tem também outro significado. É o da aurora, de um novo dia que não tardará a despontar. Se o momento ainda é de escuridão, no horizonte começam a despontar os primeiros sinais da aurora, do amanhecer de um novo dia. Pedra removida, lençol mortuário dobrado ao lado, faixas de linho no chão, enroladas num lugar à parte, etc. São constatações de um segundo momento, depois que se adentra o túmulo, depois que se elabora o passamento, que se faz memória da Escritura. Se o primeiro momento é de espanto pela perda do corpo, o segundo é de alegria, alegria pela confiança na ressurreição. No primeiro momento, ela ainda estava presa ao corpo que viu ser dilacerado pelo sofrimento da crucificação. Assim sendo, antes de qualquer coisa, ela sai correndo para contar a Simão Pedro e ao outro discípulo que tiraram o corpo e que
ela não sabe onde ele está. É o primeiro anúncio feito por uma mulher. O anúncio de que algo estranho havia acontecido. Ela quis falar de algo que, embora não tendo clareza, intrigava seu coração. Essa atitude foi importante porque despertou a curiosidade dos demais. Eles saíram correndo ao encontro do Senhor. Diz o texto que saíram correndo juntos, porém o discípulo amado chegou primeiro. Quem ama sempre chega primeiro e entende antes os sinais da ressurreição. Chegou primeiro, mas não entrou. É um gesto de confiança e paciência de quem verdadeiramente ama e crê. Pedro chegou depois e entrou. Pedro talvez ainda estivesse com o coração arrependido por ter dias antes negado Jesus por 3 vezes. Tinha ânsia de conferir o que Maria Madalena havia dito. O outro discípulo só entra depois. Ele entrou, certificou-se do ocorrido e acreditou. Ele, o discípulo amado, acreditou primeiro. Quem ama, acredita, mesmo que não tenha provas palpáveis. A ressurreição nem sempre nos é apresentada com provas que podemos tocar. É um dado de fé, é a essência da nossa fé. É o que o discípulo amado ensina com esse gesto de chegar primeiro, de entrar por último e de acreditar antes de todos. Depois que ele acreditou, os demais também acreditaram e, ao acreditar, saíram para anunciar aos demais. Mas sobre esse dado veremos nas celebrações seguintes. O evangelho de hoje encerra destacando que a resistência, no primeiro momento, se deu pelo fato de não terem ainda compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. A compreensão da Escritura suscita a verdadeira fé no ressuscitado. Ao compreender a Escritura, eles assumem verdadeiramente a missão de propagadores da boa notícia. É o que vemos na primeira leitura de hoje. O texto da primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro relata as experiências das primeiras comunidades cristãs depois do evento da ressurreição. É quando essas comunidades, nas mais variadas formas, dão testemunho do Cristo ressuscitado. É o que Pedro faz nesta primeira leitura de hoje. Dá um testemunho apaixonado sobre a ressurreição de Cristo, afirmando categoricamente que ele ressuscitou, que esteve com Jesus em diversas ocasiões antes, durante e depois de sua morte, que recebeu dele antes e depois a incumbência de testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Assim, Pedro se torna figura elementar, fundamental no processo de consolidação da crença na ressurreição e na formação da igreja, sendo a base, a pedra fundamental de sustentação do cristianismo, cumprindo assim a profecia de Jesus: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. A segunda leitura é da carta aos Colossenses. Nela, Paulo faz um apelo contundente a todos nós cristãos que vivemos as emoções deste início de tempo pascal. Ao mesmo tempo, lança-nos um desafio. Quem de fato ressuscitou com Cristo para uma vida nova deve mudar de comportamento e mostrar que não baseia a sua vida em coisas pequenas, medíocres, mas busca as coisas nobres, os verdadeiros valores, isto é, as coisas do alto. Ele faz um apelo a nos esforçarmos para viver as coisas do alto. Viver as coisas do alto é deixar de lado comportamentos, atitudes que não sejam dignas de uma pessoa cristã. É viver
e dar testemunho com palavras e ações das coisas de Deus, como Jesus a ensinou, como fez os primeiros discípulos. Assim sendo, o apelo da liturgia deste primeiro domingo da Páscoa é que tenhamos a atitude do discípulo amado, crer. Quem crê não se limita a práticas religiosas vazias, mas anuncia com convicção a ressurreição. Ela é a razão da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vida cristã. Deixemos que a aurora de um novo dia desponte na nossa vida e levemos essa luz para os que ainda estão na escuridão da dor da sexta-feira da paixão ou na dúvida diante do túmulo vazio. E eu convido vocês que acompanham as minhas reflexões, aqueles que desejarem adquirir essas reflexões, sobretudo essa e outras dos domingos, elas estão no meu livro Liturgia da Palavra 2, publicado pela Paulus Editora. Então, se você desejar ter estas reflexões impressas, é só você adquirir este livro, Liturgia da Palavra 2, editora Paulus. E durante a semana, as reflexões estão no livro Liturgia da Palavra 1, também da Paulus. Deus abençoe a todos, uma feliz e santa Páscoa.